Boa tarde, pessoal. Optei por gravar essa aula de hoje. Percebo que muitos alunos, quando a gente faz ao vivo, acabam chegando atrasados, tendo um pouco de dificuldade. Mas a ideia é todo dia, tá? Todo horário, vocês assistirem um desses vídeos e a gente avançar um pouquinho mais no conteúdo, para estar sempre ajudando vocês, tá bom? Espero que hoje sirva para tirar muitas dúvidas aí sobre a apostila, sobre o primeiro conteúdo. A gente vai estar fazendo bem aos poucos, então não precisa ter pressa, tá bom? É uma coisa que eu peço a vocês, que de repente se quiser deixar alguma sugestão, alguma coisa pode colocar no grupo, tá? Alguma dúvida que vocês tenham, depois a gente pode estar no próximo vídeo já resolvendo as dúvidas do que vocês falaram no vídeo passado. Se quiserem colocar no comentário também, pode colocar, beleza? Contando com a participação de vocês, espero que gostem, tá? Dessa forma aí de trabalhar e que ajude bastante vocês. A gente vai estar falando sobre números racionais, beleza? Tem um pouquinho de barulho no fundo aqui por conta de uma obra, mas eu acredito que não vai atrapalhar tanto vocês escutarem. A gente vai estar falando de números racionais, e aí a gente vai estar vendo basicamente três grupos aqui que são importantes, que a gente já estudou e que vão estar aparecendo nas nossas questões. Um são os números negativos, né? Todo mundo deve lembrar que é aqueles númerozinhos que vêm com sinal de menos na frente, né? O outro grupo importante são as frações. Isso aí a gente já vem estudando há muito tempo, né? Desde lá do quarto ano, vocês já estão vendo um pouquinho sobre frações e todo ano a gente avança mais um pouquinho. Esse ano mesmo a gente recuperou, fez aí algumas operações com frações, estava fazendo uma revisãozinha disso. E além das frações, a gente vai ter também os números decimais. E nesse conteúdo, nas nossas questões, a gente vai relacionar todos esses conceitos, tá? Então vai ser até legal, importante, que a gente vai estar conseguindo lembrar um pouquinho sobre cada um, beleza? E a primeira coisa que eu preciso que vocês saibam fazer é transformar uma fração em número decimal. Pode parecer complicado, porque muitos alunos têm dificuldades em fazer operações tanto com frações quanto números decimais, mas na hora de transformar uma fração em um número decimal, tudo que eu preciso saber fazer é divisão, tá? Se eu sei dividir, eu consigo fazer isso aqui. É sempre uma divisão. Porque a fração, ela é a representação de uma divisão. É quando eu pego um todo e divido em várias partes. Então vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho a fração 3/4. E eu quero transformar essa fração na forma de um número decimal. Beleza? Como que eu faço isso? Eu pego, vou até mudar de canetinha aqui para destacar para vocês. Eu pego meu número que está em cima, o 3, e divido pelo número que está embaixo, o 4. Vamos transformar então essa fração em número decimal. Dividindo 3 por 4, o que vai acontecer? O 3 é menor que o 4, né? Não tem como dividir, por isso acrescento um zerinho aqui, fica 30, e aqui para compensar, coloco no quociente, no resultado, 0, na hora de dividir 30 por 4, o mais próximo aqui vai ser o 7, porque 7 vezes 4 dá 28. Olha só, como resultado final aqui, sobrando o resto 2. Porém, eu posso continuar minha continha. Vou acrescentar um 0 aqui, porque 2 não divide por 4, né? Não preciso colocar nada no resultado, porque eu já pus a vírgula. 20 dividido por 4 vai ser 5. E 5 vezes 4 é 20. Então percebam o seguinte, ó. Encontramos na forma decimal a minha fração. 3/4 é a mesma coisa que 0,75. Beleza? Eu posso fazer isso em variadas situações. Vou pegar mais um exemplozinho aqui para vocês. Ó. Posso, por exemplo, pegar 3/2, ou seja, qual seria o número decimal que representa essa fração? Vamos fazer a continha. Só dividir 3 por 2. Primeira diferença que vocês vão observar é que na hora de dividir 3 por 2, 3 é maior do que 2. Então não preciso acrescentar 0. Posso começar por 1. 1 vezes 2 é 2. E 3 menos 2 vai sobrar 1. Agora 1 não divide por 2.
Então eu coloco um zero aqui, aqui eu coloco vírgula. 10 dividido por 2 é 5, né? 5 vezes 2 dá 10. Na hora que eu subtrair, meu resultado final é zero. Então olha só, resultado 1,5 ou 1,5 é a mesma coisa que 3 meios. Bem fácil, né, pessoal? É só fazer a divisão do de cima pelo de baixo. O que a gente precisa, então, treinar para ser capaz de fazer isso? Divisão. É só treinar a divisão. Agora, tem uma situação aqui que é mais específica, que eu quero mostrar para vocês, que pode parecer desse jeito. 2 dividido por 9. Né? Ou seja, 2 nonos, né? Essa fração 2 nonos é só dividir 2 por 9 para encontrar a forma decimal dela. Então vamos fazer essa divisão? Vamos tentar dividir 2 por 9. Primeira coisa, 2 é menor do que 9, então vou ter que acrescentar um zero aqui e aqui 0, vírgula. Se eu for dividir 20 por 9, o mais próximo vai ser 2. E 2 vezes 9 vai ser 18. Então vai sobrar aqui para a gente 2. 2 não divide por 9, então por isso acrescento um zero. 20 dividido por 9. Mais próximo vai ser 2 de novo, que vai dar 18. E depois meu resultado vai ser 2. E aqui vai ser 20. 20 dividido por 9. Vai ser 2 de novo. Reparem, vai só se repetindo o número 2. Pessoal, essa conta nunca terminaria. Eu sempre iria acrescentando 2, 2, 2, 2 e nunca ia chegar no resto zero. Isso aqui é o que a gente chama de dízima periódica, tá bom? O que a gente faz nessa situação? Ao perceber que esse número vai continuar dando o mesmo resultado, eu paro a minha continha e coloco uma reticências. Aquela mesmo que vocês usam lá no português, né? Quando quer continuar uma frase ou qualquer coisa do tipo. Então, 0,222, coloquei reticências. Isso aqui é chamado de dízima periódica, tá? Isso aqui é uma... Vou até marcar aqui para vocês. Dízima periódica. Mas o que eu preciso que vocês saibam? Quando acontecer esse tipo de situação, pessoal, não perde tempo fazendo conta infinitamente. Se está dando sempre o mesmo número, é uma dízima periódica. Para por ali mesmo e coloca as reticências, tá bom? Sempre que vocês se depararem com essa situação. Não quero que percam tempo fazendo essa continha aí. Beleza? Isso aqui é o chamado dízima periódica. É um número que com representação decimal infinita. Ela nunca acaba. Se você fosse fazer essa conta, você faria ela para sempre, tá bom? Então não tem porquê a gente continuar. Então todo mundo conseguiu perceber? Né? A gente pega uma fração, a gente sempre divide um número de cima pelo número de baixo. Numerador dividido pelo denominador. A gente encontra a forma decimal desse número. E aí, para praticar, tem um exercício interessante aqui, ó. Vamos lá. Um amperímetro de ponteiro central é um aparelho de medida de intensidade de corrente elétrica, muito utilizado em laboratórios de física, eletrônica, etc. Ele contém uma escala graduada em que o ponto central é o zero e as extremidades da escala apresentam os valores limites suportados pelo aparelho. O ponteiro indica o valor da medição em cada instante. A escala de um amperímetro, ilustrada na figura abaixo, está dividida em 8 regiões, numeradas de 1 a 8, e em cada uma delas representa um intervalo de 10 minutos. Pessoal, um amperímetro é um aparelho que a gente usa para medir a intensidade de uma corrente elétrica, tá bom? É, por exemplo, para medir a intensidade da corrente elétrica de um chuveiro, de um aparelho eletrodoméstico, para saber se o seu funcionamento está normal, está dentro dos padrões adequados. Então a gente usa ele, é muito comum no trabalho do eletricista, tá? Do técnico eletricista, utilizar esse aparelho. Mas o que a gente precisa para resolver a nossa questão? Entender que a gente está dividindo aqui de regiões de 10 em 10, todo mundo está vendo? Ó, de 30 a 40, de 20 até 30. E que cada região é representada por um número diferente. Lembrando que o mínimo desse aparelho é menos 40, é um número negativo. E o máximo é mais 40. Bem tranquilo. Durante uma medição foram encontrados os valores menos 731,25 avos e 327
20avos. Esses valores se apresentam respectivamente nas regiões. Ele quer saber em qual dessas regiões vai pertencer cada um desses números, né? Então a gente vai precisar transformar em número decimal. Para fazer isso é só realizar a divisão. Lembrando, aqui é negativo, né? Então meu resultado final é negativo. Mas a conta em si é a mesma coisa, tá? É só pegar 731 e dividir por 25, tá? É só fazer isso. 7 não vai dar para dividir, 73 dá. 73 dividido por 25, ó, dá para colocar 2 vezes 25, que é 50. E aí, subtraindo 73 por 50 vai dar 23. 23 não divide por 25, então desce 1. E aí o mais próximo aqui vai ser 9. 9 vezes 25 é 225. Fazendo essa subtração, vocês vão encontrar 6 como resto. 6 não divide por 60, por isso vou ter que inventar um zerinho aqui. Por isso eu coloco a vírgula. 60 dividido por 25 mais próximo é 2. E 2 vezes 25 é 50. E agora eu tenho então, ó, 60 menos 50, isso vai dar 10. Vou ter que acrescentar um zero aqui, vai ficar 100. E 100 dividido por 25 é 4. Então olha só, meu resultado é 29,24. Só acabar aqui, né, para vocês verem que o resto é zero, né? Essa é a continha que deu pra gente. Então, lembrando, se é um número negativo, então meu resultado vai ser menos 29,24. Agora o próximo. Vamos fazer a próxima continha, depois a gente posiciona. Eu quero achar quanto é no resultado na forma decimal, né? 327 20avos. A gente vai pegar então 327 e dividir por 20. Deixa eu apagar aqui que ficou bem bagunçado, né? Para começar, 3 não divide por 20, mas 32 dá. Aí vai ser 1 vezes 20, vai dar 20. E se eu fizer 32 menos 20, o resultado vai ser 12. Desceu 7. Então vou ter aqui, ó, 127 por 6, por 20, vai ser 6. Já estava falando da resposta, né? Então vai dar 120. E vai sobrar 7 aqui pra gente. 7 não divide por 20, vai ter que inventar um zerinho aqui, então põe a vírgula. 70 por 20, o mais próximo é 3. E aí, como resultado dá 60, sobra 10. O 10 não divide por 20, então acrescenta um zero. 100 por 20 é 5. 5 vezes 20 dá 100. Resultado final aqui, né, vai ser 16,35. Lembrando que esse aqui já é positivo, né, ele não tem sinal de menos. Agora é só posicionar nas regiões. Se a gente for olhar 29,24, vai estar exatamente entre o menos 30 e o menos 20. Olha só, está entre esses dois números, né? Então ele aqui, ó, está na região 2, beleza? E esse aqui, ó, 16,35, ele vai estar entre o 10 e o 20, né? Vai estar no meio desses dois números aqui. Ele vai estar nessa região aqui, ó, que é a região 6. Então a minha resposta certa é letra B, região 2 e 6. Beleza? Bem tranquila essa questão aqui, né? É só lembrar, né, que a gente precisa para resolver isso é saber a divisão. Outra coisa importante é a gente saber comparar os números racionais, tá, gente? Olhar para dois números racionais e entender qual deles é maior.
Uma das dificuldades que tem de comparação é quando a gente está comparando números que são decimais. Por quê? O melhor caminho para a gente comparar os números fracionários é transformar ele em números decimais, que é o que a gente aprendeu a fazer aqui, dividindo o de cima pelo de baixo. Porém, eu preciso saber comparar dois números decimais e muita gente erra nesse momento. Então, vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Ó. Ao comparar 1,5 e 1,47, muitas pessoas erram por olhar aqui, ó, a parte inteira ser igual e na hora de comparar a parte decimal, né, a parte com vírgula, perceber que 47 é maior do que 5. Mas para fazer uma comparação justa, eu preciso acrescentar zeros para ficar com a mesma quantidade de casas decimais. E olha só, a partir daí a gente percebe que 50 é maior do que 47. Faltava um zerinho ali para fazer a comparação. Então, esse daqui, obviamente, é maior do que o outro. Olha a outra situação aqui, que isso fica bem claro. Ó. Olha aqui. Eu tenho a mesma quantidade de casas decimais aqui nesses números? Não, né? Preciso acrescentar um zero. E aí eu consigo perceber mais claramente que esse número aqui é maior, porque é 5,80, beleza? Então sempre igualar a quantidade de casas decimais acrescentando zeros, que aí vai ser mais fácil para você identificar qual número é maior, qual número é menor. E outra situação importante é que às vezes a gente tem números inteiros que são diferentes, tá? Olha só. Pessoal, quando esse número daqui é diferente, esse número inteiro aqui, eu acho que todo mundo deve saber disso, né? Quando esse número da frente aqui é diferente, nem importa o que está aqui dentro, tá? Isso aqui nem importa na hora de comparar. Por quê? 8 é maior do que 5, não é? Então, qualquer que seja a parte decimal, esse número aqui vai ser maior do que o outro, beleza? Então, se a parte inteira, que é essa parte que vem antes da vírgula de um número, é maior do que a do outro, pronto, acabou. Você nem precisa continuar comparando. Você já sabe que esse número é maior, beleza? Então é só algumas coisas assim que eu percebo que às vezes a gente erra por bobeira e que eu queria retomar com vocês, beleza? E uma coisa importante que a gente observou no exercício anterior, é importante você saber localizar onde fica o número decimal, tá bom? Então, ó, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. O 7,6. A gente tem que pensar em dois números inteiros, né? E o 7,6 está no meio desses dois números inteiros. Como que eu descubro isso aqui? É bem simples, tá? Eu vou ter sempre o próprio número e o número que é maior do que ele, o seu sucessor. Olha só, o 7,6, o menos 7,6, ele vai estar entre o menos 8 e o menos 7. Agora vamos pensar o 7,6 positivo. Qual que é a posição que ele ocupa? Ó, ele vai estar entre o 7 e o 8. Então reparem que tem uma diferença entre números inteiros e números positivos, né? Números negativos e números positivos. Vamos olhar aqui outra situação parecida, olha só. Menos 5,12 e 5,12. Ó, eu tenho ele negativo e ele positivo. Vamos posicionar ele entre os dois números que estão próximos dele, né? Os dois números inteiros. Aqui eu vou ter menos 6 e aqui eu vou ter menos 5. Ele vai estar entre esses dois aqui. Agora, se eu for posicionar nos números positivos, ele vai estar entre o 5 e o 6. São os mesmos números, só que na ordem inversa. E por que isso acontece? É só a gente lembrar da reta numérica, né, pessoal? Olha só. Como é que funciona uma reta numérica? Vamos supor que aqui seja o zero. Os números negativos, de acordo com que eles vão diminuindo, esse módulo deles aqui aparece cada vez maior, né?
Então, os números que ficam à esquerda, eles estão sempre diminuindo. Apesar de você olhar, pô, mas menos 3 não é maior do que menos 1? Não. Menos 3 é menor. Quanto maior o módulo do número negativo, menor ele é, tá bom? Então aqui, ó, aqui eles vão só diminuindo. Então aqui menos 5 é menor do que menos 2, por exemplo. Assim eu posso dizer também que menos 1 é maior do que menos 2. Então a gente tem que estar pensando nessa diferença, né? Lembrando que números positivos eu já não tenho isso, né? 1, 2, eles vão crescendo de acordo com o módulo. 2 é maior do que 1, 3 é maior do que 2 e assim sucessivamente. Então quando a gente pensa nos números negativos, essa ordem é inversa. Por isso, na hora de posicionar entre números inteiros, um número decimal, a gente coloca ele também na ordem inversa. Beleza? Vamos aplicar isso agora no nosso exercício. A Escola Aprender Mais realiza todos os anos uma festa junina. Neste ano, cada professor cumprirá uma tarefa avaliativa que deverá ser feita em conjunto com seus alunos. A professora de matemática do 7º ano ficou responsável pelas bandeirinhas e, para avaliar a atividade, solicitou que cada aluno levasse bandeirinhas recortadas e que escrevesse em cada um número racional. A atividade consistia em organizar as bandeirinhas com os números racionais, escrito nelas em ordem crescente, ou seja, os números deveriam ser colocados corretamente um após o outro, do menor para o maior. O primeiro grupo de alunos organizou as primeiras bandeirinhas conforme mostra a figura abaixo. Olha só, se colocar em ordem crescente, né, do menor para o maior, ó, menos 2, menos 1,5, menos 1, que tem uma interrogação, 0,7, 3 meios, 7 meios. Entre os números apresentados a seguir, o único número que poderá ser escrito na bandeirinha que fica entre menos 1 e 0,7 é. Então ele quer saber qual desses números pode ficar nesse intervalo entre menos 1 e 0,7. Isso significa que esse número precisa, vamos lá, ser maior que menos 1 e menor que 0,7. Então a gente vai começar agora. Vamos testar o primeiro número aqui, 3/4. Vamos precisar transformar ele em número decimal, né? É dividindo 3 por 4. Tem uma facilitadora aqui que a gente já fez esse cálculo lá no começo, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. A gente já fez essa divisão, ó. Dividiu 3 por 4 e deu 0,75. Então a gente até já sabe o resultado. Então vamos olhar aqui. Pessoal, de cara dá para observar que 0,75 é um número que é maior do que 0,7, né? Então ele ficaria fora aqui do intervalo, né? Ele ficaria do lado de fora. Logo ele não serve para a gente, tá? Agora vamos observar 0,5. Ó, 0,5 é um número positivo, né? Todo número positivo é maior que o número negativo. Então é maior que menos 1. Agora, ele é menor que 0,7? Também. Então ele está bem aqui no meio do meu intervalo. O 0,5 estaria por aqui. Se ele está no nosso intervalo, então é esse número que serve para a gente. Já encontramos a resposta. Mas vamos testar os outros números aqui, até para a gente treinar um pouquinho mais. Olha só. 8/4. Posso dividir para achar o número, né? 8 dividido por 4 vai ser nem um número decimal. Na verdade, 8 dividido por 4 é 2. E 2 é maior que 0,7, né? Todo mundo concorda. Está fora, então, do meu intervalo ali. 4,7 nem preciso transformar, né? Já é decimal. Pessoal, 4,7, se 2 já era maior, imagina 4,7, né? É muito maior. Então, minha resposta final aqui vai ser 0,5, letra B. É isso aí, pessoal. Espero que ajude vocês, tá, na compreensão do conteúdo. Que vocês tenham facilidade na hora de fazer os exercícios, tá? Na próxima aula a gente vai continuando e desenvolvendo cada questão com vocês e também os conceitos sobre cada uma delas, tá? Um abraço e até a próxima aula. Qualquer dúvida ou sugestão é só colocar aí no grupo.